Imagine o lugar que você chama de lar, seu quintal, seu refúgio. Agora imagine que esse mesmo lugar se torna sua cova. Para o pintor Magno Fernandes Monteiro, essa foi a terrível realidade. Ele foi brutalmente assassinado e enterrado no próprio quintal, e seu corpo só foi encontrado cerca de um ano depois. Mas o que choca não é apenas como ele morreu, mas quem, segundo as acusações, o sentenciou à morte. Neste vídeo, vamos analisar os detalhes do julgamento dos 4 acusados e expor uma trama de ganância e traição familiar que culminou em um dos crimes mais cruéis de Sidrolândia. A história de hoje é sobre a frieza humana e sobre como a ganância pode transformar conhecidos e até parentes em assassinos. Antes de mergulharmos nos detalhes perturbadores deste caso, se você se interessa por análises criminais profundas que vão além das manchetes, inscreva-se no canal Lado Medonho e ative as notificações. Você não vai querer perder nada. A história começa com um silêncio. Em maio de 2023, Magno Fernandes Monteiro, um pintor de 49 anos do bairro São Bento, em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, simplesmente desapareceu. Magno era conhecido na região, aceitava trabalhos em fazendas e mantinha contato com o pai, que morava em Campo Grande. Mas de repente, as ligações pararam, os trabalhos cessaram. Magno sumiu do mapa. Curiosamente, a família só registrou oficialmente seu desaparecimento em novembro de 2023, 6 meses depois. Durante todo esse tempo, a vida na casa de Magno continuou. As pessoas que ali moravam, parentes e conhecidos, seguiam suas rotinas. Mas por baixo da normalidade aparente, um segredo macabro estava literalmente enterrado a poucos metros de onde dormiam. O que ninguém imaginava era que Magno nunca havia saído de casa. Ele estava lá o tempo todo, e a investigação que se seguiria revelaria uma conspiração chocante. A virada no caso, a peça que finalmente começou a desvendar o mistério, veio quase um ano após o assassinato, em maio de 2024. Uma tia da vítima, que encontrou os restos mortais ao colher mandioca no quintal onde Magno morava, notou algo estranho. Uma porção de terra parecia remexida. Movida por uma intuição sombria, ela se aproximou e o que encontrou foi o início de um pesadelo. Parte de uma ossada humana estava exposta. A polícia foi chamada imediatamente. A área foi isolada e peritos do Corpo de Bombeiros iniciaram uma escavação cuidadosa. Não demorou para que a terrível verdade fosse desenterrada. Teve um telefonema da família que me informa, doutora, a gente acredita que o corpo do Magno foi encontrado porque uma pessoa, uma testemunha, foi capinar, foi colher mandiocas no local e encontrou um corpo. A cena era a confirmação de que Magno não estava apenas desaparecido. Ele havia sido assassinado e ocultado de forma primitiva e cruel. A descoberta da ossada no próprio quintal foi a faísca que acendeu uma investigação explosiva. A delegada responsável pelo caso na época, Cíntia Gomes Tapias, agora tinha uma cena de crime e um corpo. A pergunta que pairava no ar era sinistra. Quem teria a frieza de matar um homem e enterrá-lo em sua própria casa, convivendo com o cadáver oculto por meses a fio? A resposta, como a polícia logo descobriria, estava mais perto do que se imaginava. Todos os suspeitos já moravam ali, no mesmo terreno. Com a confirmação de um homicídio, as atenções da polícia se voltaram para as pessoas que dividiam o terreno com Magno. 4 nomes rapidamente entraram no radar: João Pedro Lopes, sua namorada Nathalie Machado da Silva, Otávio Miguel dos Santos de Souza
e Jailson da Conceição do Nascimento. Todos eles moravam na mesma propriedade e tinham alguma relação com a vítima. A chave para desvendar o que aconteceu veio de uma denúncia anterior, feita pela própria Nathalie. Meses antes de o corpo ser encontrado, ela foi à delegacia registrar uma ocorrência de violência doméstica contra o namorado, João Pedro. No depoimento, ela revelou uma ameaça assustadora que ele havia feito. Vou fazer com você o mesmo que fiz com Magno. Na época, ela disse ter pensado que era apenas uma bravata, mas para a polícia, aquela frase foi a peça que faltava naquele quebra-cabeça. A namorada do autor, do primeiro autor, que foi quem avisou que Magno estava em casa, segundo ela, a participação dela foi apenas essa. Ela mesma confessou que ela teve essa participação, que ela sabia que eles estavam indo lá para fazer isso. Mas a gente ainda investiga também se houve alguma participação dela em relação no induzimento, porque justamente por conta da briga ali pelo terreno, há uma possibilidade dela ter influenciado o namorado a executar Magno para que eles ficassem, de fato, com o terreno. Com essa informação, os investigadores prenderam os suspeitos. Encurralado, João Pedro foi o primeiro a confessar, e os detalhes que ele forneceu foram de uma brutalidade estarrecedora. Ele admitiu que o crime foi premeditado, motivado por uma disputa pelo terreno da família. Segundo as confissões, os 4 acusados agiram em conjunto. Nathalie teria passado a informação de que Magno estava em casa. Então, João Pedro, Otávio e Jailson foram até a residência. Lá dentro, segundo a acusação, Otávio teria imobilizado a vítima, enquanto João Pedro o golpeava repetidamente na cabeça com um martelo. Mas a crueldade não teria parado por aí. Arrastado para o quintal, o grupo tomou uma decisão ainda mais hedionda. Em uma das versões da confissão, João Pedro relatou que eles decidiram enterrar Magno ainda vivo e que os 3 homens se revezaram para esfaqueá-lo. Outro acusado, Jailson, contestou essa versão, afirmando que Magno já estaria morto devido aos golpes de martelo, que teriam desfigurado seu crânio. 2 dos autores, um segurando pela cabeça, outro segurando pelo pé, jogaram a vítima no local, enquanto o outro começou a enterrar. O primeiro autor alega que esta situação foi feita aos gritos da vítima, que a vítima estava com vida. Independentemente de qual seja a versão verdadeira, o laudo pericial confirmou a causa da morte: ferimentos múltiplos causados por martelo e facas, uma execução de extrema selvageria. Após o assassinato, Nathalie teria fornecido material de limpeza para que os assassinos apagassem os vestígios do crime dentro da casa. Juntos, os 4 ocultaram o corpo no quintal, onde permaneceu por quase 1 ano, enquanto a vida ao redor continuava como se nada tivesse acontecido. O inquérito policial foi concluído indiciando os 4 por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Com as prisões e as confissões, o caso avançou para a esfera judicial. A complexidade do crime, envolvendo 4 réus e uma teia de traição familiar, tornou o processo tenso. A defesa dos acusados chegou a entrar com vários pedidos de soltura, alegando excesso de prazo na prisão preventiva. No entanto, o Tribunal de Justiça negou os pedidos, apontando que a própria defesa, em alguns momentos, contribuiu para a demora no processo. A Justiça entendeu que a gravidade do crime e o risco que os réus apresentavam para a ordem pública justificavam a manutenção da prisão. Em julho de 2025, ocorreu a audiência de instrução e julgamento na Vara Criminal de Sidrolândia. Diante do juiz, o Ministério Público apresentou as acusações formais, que refletiam a brutalidade exposta pela investigação. Os 4 foram acusados de 2 crimes: ocultação de cadáver e o mais grave, homicídio com 3 qualificadoras. Aqui é importante entender o peso dessas qualificadoras. A primeira foi o motivo torpe, ou seja, o motivo desprezível, que neste caso foi a disputa pelo terreno.
A segunda qualificadora foi o meio cruel, referente ao extremo sofrimento afligido à vítima. Por fim, a terceira foi o recurso que dificultou a defesa da vítima. Magno foi atacado dentro da própria casa, em uma emboscada, cercado por 4 pessoas, sem qualquer chance de escapar ou se defender. Ao final da audiência, analisando a robustez das provas, o juiz proferiu sua decisão de pronúncia. Os 4 acusados, João Pedro Lopes, Nathalie Machado da Silva, Otávio Miguel dos Santos de Souza e Jailson da Conceição do Nascimento, seriam levados a júri popular. Isso significa que o destino deles não será decidido por um único juiz, mas por um conselho de cidadãos que ouvirá toda a história e dará seu veredito final. A decisão de mandá-los a júri é um reconhecimento de que os crimes são graves o suficiente para serem julgados pela própria sociedade. A data do julgamento foi marcada para o dia 22 de julho deste ano. Se condenados por todos os crimes, as penas podem ser altíssimas. A ocultação de cadáver prevê de 1 a 3 anos de reclusão, e o homicídio qualificado, com 3 agravantes, tem uma pena que pode variar de 12 a 30 anos de prisão. Somando tudo, cada um dos 4 acusados pode enfrentar mais de 30 anos de prisão. Mas, para além dos números e termos jurídicos, o caso de Magno Fernandes Monteiro deixa cicatrizes profundas. Ele não foi vítima de um assalto que deu errado ou de uma briga de bar. Ele foi, segundo a acusação, sentenciado à morte por pessoas de seu convívio, em seu próprio lar, por um motivo mesquinho. Sua casa, seu refúgio, foi profanada e transformada em túmulo. O pintor Magno foi apagado por 4 pessoas que, por meses, seguiram suas vidas pisando sobre o local onde o enterraram. O crime não foi apenas um assassinato, foi uma execução sumária, um ato de crueldade extrema que deixou uma família sem seu ente querido e uma comunidade em choque. A verdade foi desenterrada junto com os ossos de Magno, mas a justiça plena ainda aguarda o martelo final do tribunal. E a pergunta que fica não é apenas serão eles condenados, mas sim, como a crueldade pode se tornar tão banal a ponto de 4 pessoas conspirarem para matar um homem de forma tão bárbara por um pedaço de terra? Este caso nos força a confrontar o lado mais medonho da natureza humana. E eu quero saber a sua opinião. Na sua visão, qual foi o aspecto mais perturbador deste caso? A brutalidade do assassinato ou a traição vinda de dentro do círculo de convívio da vítima? Deixe sua reflexão nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal Lado Medonho. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo caso.